E aí, galerinha da eletiva Vivência na Amazônia, voltamos aí para nosso quinto encontro para falar um pouquinho mais sobre a Amazônia. Na aula passada, falamos sobre a questão dos fake news sobre a Amazônia. Nem tudo que se fala, nem tudo que se publica, nem tudo que se escreve é uma verdade sobre a nossa Amazônia. Todos nós temos responsabilidades com a Amazônia, não só o Brasil. Vimos que a Amazônia ela está presente em várias partes aqui da América do Sul. Então, é importante essa consciência de valorizarmos essa floresta exuberante que é a Amazônia. A Amazônia que é a maior floresta tropical do mundo. Galera, então presta atenção que hoje, nesse nosso quinto encontro da eletiva Vivências na Amazônia, a gente vai ter agora um momento mão na massa. E o que é o momento mão na massa? É aquele momento que vocês irão trabalhar, irão desenvolver mais uma atividade. Diferente lá da aula 4, do nosso quarto encontro, eu falei algumas explicações ainda, orientações sobre fake news. Agora não, a partir dessa aula, que é a aula 5, somente vocês irão desenvolver essa atividade juntamente aí com o professor presencial. Mas eu vou passar todas as orientações para vocês agora, então fica de olho aí na tela. Bora! A Amazônia, olha só, o nosso quinto encontro tem o seguinte tema: a Amazônia é o pulmão do mundo? Eu já ouvi várias notícias, galera, perguntando se a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas, será que essa notícia é verdadeira? Então, nesse encontro, vocês irão descobrir, irão identificar se realmente a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, de olho na tela aí, ó, momento mão na massa, que é o momento que você vai trabalhar juntamente com o seu grupo, que o professor presencial dividiu lá no início. Temos uma imagem e pergunta novamente para vocês: será que a Amazônia é o pulmão do mundo? Como que vocês irão descobrir se é ou não o pulmão do mundo? Primeira parte, vocês irão fazer a leitura deste texto, que fala aí sobre leitura deste nosso lugar. Não irei fazer a leitura para vocês, porque esse material, quem vai fazer a leitura são vocês aí, cada participante do grupo. Aqui está com informações para a gente poder identificar se a Amazônia é ou não o pulmão do mundo. Então, primeiramente, leitura do texto 1. Depois, nós temos o outro texto, que é o esclarecimento sobre a Amazônia. Então, o texto fala: a Amazônia não é o pulmão do mundo. Então, nós iremos entender se é ou não o pulmão do mundo a partir da leitura que está disponível, a partir do acesso deste link aqui abaixo. Então, o professor ou o grupo vai clicar nesse link e vai abrir uma notícia esclarecendo se a Amazônia é ou não o pulmão do mundo. Beleza? Então, primeiramente é o texto 1, depois o texto 2. Olha as orientações aí para a atividade. Após a leitura do texto 2, que é o esclarecimento, né? A Amazônia não é o pulmão do mundo, em grupos, vocês irão realizar as discussões propostas a seguir. Primeira, por que a informação sobre a Amazônia ser o pulmão do mundo é considerada fake news? Ah, professor, como que eu vou responder? Vocês já terão uma base para responder, porque vocês fizeram a leitura de 2 textos anteriores. Então, conforme a leitura desses textos, vocês irão entender se a Amazônia é ou não o pulmão do mundo. Então, por que a Amazônia, essa notícia sobre a Amazônia ser o pulmão do mundo é considerada fake news? Então, o grupo vai discutir e vai anotar. 2. Vocês, depois que responderem aquelas perguntas,
pesquisa em redes sociais ou site de busca a informação de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Já é uma outra atividade. Primeiro era aquela para identificar, falar por que a Amazônia é fake news. Agora, nessa atividade, vocês irão pesquisar nas redes sociais, sites, informação do que a Amazônia é o pulmão do mundo. Na atividade 2.A, vocês irão responder quantas ocorrências da pesquisa parece concordar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, pesquisei lá 5 notícias, e essas 5 notícias falavam que a Amazônia é o pulmão do mundo. Ou 10 notícias, vou registrar. Então, quantas notícias que vocês pesquisaram concordam que a Amazônia é o pulmão do mundo e que produz 20% do oxigênio da Terra? Vocês irão responder. 2B. Quantas apresentam informações contrárias a isso? Quantas informações pesquisadas, quantas notícias pesquisadas vocês identificaram que eram contrárias, que a Amazônia não é o pulmão do mundo? É isso que você vai colocar na 2B. Terceiro passo dessa nossa atividade. Vocês irão criar uma tabela. Essa tabela ela pode ser manuscrita ou digital. Ela pode ser lá no Excel. Ela pode ser numa outra ferramenta que você utiliza na internet. Ou, de repente, ela pode ser manuscrita. Você pode fazer uma tabela nesse modelo que eu trago para vocês, com as informações coletadas no passo 2, que é aquelas 2 perguntas. Quantas notícias vocês pesquisaram que a Amazônia é o pulmão do mundo? Aí você vai marcando aqui, por exemplo, pesquisei no site UOL, marca um X aqui, né? Que a Amazônia é o pulmão do mundo. Qual foi a fonte pesquisada? UOL. Identifiquei uma outra notícia que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Aí marquei aqui um X. E assim eu vou fazendo. Encontrei mais uma que não é o pulmão do mundo. Marco na tabela. Encontrei mais uma que não é o pulmão do mundo. Encontrei mais outra que não é o pulmão do mundo. E aqui mais outra. Então, você vai somar o total de sites que falam que a Amazônia não é o pulmão do mundo. E, por exemplo, o total de sites que fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, certo? Então, você só vai registrar e sempre colocando aqui do lado a fonte pesquisada. Foi no UOL, foi lá no Super Abril, Super Interessante, ou de repente lá vamos colocar o site Brasil Escola, sempre identificando onde você pesquisou essa notícia. Então, você vai criar uma tabela com informações se a Amazônia é o pulmão do mundo e também a Amazônia não é o pulmão do mundo. E assim vai construir essa tabela para poder identificar. E essa tabela, só lembrando que pode ser manuscrita ou digital. Quero falar outra coisa. Seguinte, vem comigo. Que lá no cronograma da eletiva Vivência na Amazônia, o professor vai receber, o professor presencial, ele vai ter links, sempre com orientações. Como construir uma planilha, como, por exemplo, criar um mapa mental, como, de repente, fazer uma apresentação digital. Nós colocamos essas informações dentro do cronograma. Beleza? Vamos lá. Pronto. E para fechar, a gente vai ter o encerramento com a criação do mural, que pode ser também uma apresentação manual ou digital dos pontos comuns. Respondendo, o que a maioria das postagens pesquisadas apresentam em comum sobre a Amazônia. Então, falou que a Amazônia é o pulmão do mundo. Coloquei pulmão, palavra-chave do mundo. Falou que a Amazônia está em chama. Então, vou fazer aí um mural com pontos comuns. Alguns programas de televisão falam que essa atividade é chamada de nuvem de palavras também. Mas a gente colocou aqui como pontos comuns das pesquisas realizadas sobre a Amazônia. Então, você vai montar esse mural de pontos comuns e depois você irá compartilhar aí na sua sala com os demais grupos informações sobre essas pesquisas que vocês realizaram acerca da Amazônia. Beleza?
Só lembrando, que esse aviso é muito importante, que todo material produzido durante os encontros da eletiva Vivência na Amazônia serão aproveitados para a conclusão da mesma, ou seja, para o fechamento das eletivas. Então, galera, orientações passadas, agora sim, mão na massa, é com vocês. Desejo aí uma excelente atividade desse nosso encontro da eletiva e até mais. Tchau!